Olá, o meu nome é Araújo, criador do canal Caps Lock e parte da equipe aqui do Guia da Aventura, estando aqui para guiar a sua aventura também. Quando você está com um grupo de jogadores tentando iniciar uma nova aventura de RPG, se essa é a sua primeira ou a sua 20ª vez, uma coisa é consistente. Existe uma etiqueta moderna por trás do RPG. Nesse vídeo eu quero poder compartilhar com você da minha experiência e o que ela pode significar para você. A etiqueta do RPG nada mais é do que um conjunto de regras de conduta, a forma como você deveria se portar para realizar uma nova experiência. E uma coisa que eu quero deixar explicitamente clara com você que escolheu clicar nesse vídeo: é importante entender que as regras são as suas regras. Você precisa definir aquilo que vai ser divertido e agradável para você e o seu grupo. Não existe jeito certo. Porém, regra número 1, RPG nenhum é melhor do que RPG ruim. Guarde isso no seu coração porque você vai usar muito e às vezes você vai precisar lembrar dessa regra. RPG nenhum é melhor do que RPG ruim. O que isso quer dizer? Quando você está com um grupo onde você simplesmente não está se divertindo, ou se você não está com vontade de jogar naquele final de semana e você teve um mau dia e a sua cabeça não está no lugar certo, é melhor não jogar do que jogar e comprometer 2, 3, 4, 6 horas do seu dia a algo que vai ser invariavelmente chato, triste, incômodo, não uma boa experiência. Isso se aplica não apenas àqueles dias em que você não está nos seus melhores momentos, mas também quando o grupo de jogo apenas não está funcionando, o que é algo que infelizmente às vezes acontece. Grandes amigos nem sempre são grandes parceiros de jogo, e isso é apenas uma realidade. Você deve se comunicar com seus jogadores na mesa e todo mundo deve falar a mesma língua e se entender de uma forma aberta e honesta. Mas se as coisas não estão funcionando, não adianta forçar. E às vezes uma conversa franca é necessária, mas quando não há solução, melhor não ter RPG do que ter RPG ruim. E isso nos leva à regra número 1, comunicação. Converse com as pessoas. Se você é adulto, haja como um adulto. Se você não é um adulto, é um jovem, uma criança tentando entrar nesse mundo de RPG, ei, haja como um adulto. Converse, se comunique, seja honesto, dê feedback e receba feedback. Entre a cultura do RPG de mesa moderno, existe algo chamado Sessão Zero. Sessão Zero pode ser visto como uma primeira aventura, que pode ser válida ou não para as aventuras subsequentes, ou pode ser apenas uma reunião, onde você junta todo mundo e define as expectativas do jogo. E isso é extremamente importante. É ali que você vai descobrir o que vale no seu jogo, o que está todo mundo confortável a respeito do seu jogo e o que as outras pessoas têm interesse em jogar ou não, e quais são as regras da sua mesa. Por exemplo, alguns jogadores podem se sentir incomodados em abordar temas raciais no RPG, o que é perfeitamente válido, mas se você estivesse jogando em Dungeons & Dragons 5ª edição no universo de Dark Sun, onde escravismo e racismo fazem partes da construção do cenário, é quase como um Mad Max medieval que há muito tempo não é visto, justamente pelos seus tópicos um pouco mais intensos. Se os jogadores não se sentem confortáveis com esse tema, então talvez seja melhor não colocar esses elementos no seu jogo. Da exata mesma contrapartida, se a maioria das pessoas na sua mesa gostaria de abordar e atacar esses temas na sua aventura e um jogador não se sente confortável com isso, bem, isso é importante para aquele jogador saber, porque assim ele pode saber se ele de fato gostaria de estar naquele grupo ou se ele prefere recuar e retornar numa aventura futura quando os temas forem diferentes. Isso evita que as pessoas se sintam desconfortáveis ou que tenham experiências ruins na sua mesa, e isso consegue-se através apenas de diálogo. A mesma coisa se aplica a elementos maduros, como descrições gráficas de morte ou violência, seja ela de natureza física ou sexual ou mental também. São tópicos que podem ser sensíveis quando você está num grupo de amigos. E o que você faz na sua casa, no seu tempo privado, pertence apenas a você e ninguém tem nada a ver com isso. Mas uma mesa de RPG não pertence só ao mestre e nem somente aos jogadores. É uma experiência coletiva e, mais ainda, colaborativa. Então é importante
respeito entre as pessoas que optaram por doar o seu tempo para estar naquele ambiente. E isso pertence a todos, o tempo todo e em igual medida. Quando reunindo seus jogadores para discutir potenciais temas ou tópicos sensíveis, é importante garantir que estão todos confortáveis com aquilo que está sendo acordado. Essa é a função de uma sessão zero, onde você apresenta as ideias, você pode fazer personagens junto com todo mundo ali e alinhar expectativas e padrões, definir quais regras opcionais serão válidas ou não, entender que tipo de personagem estará no seu jogo ou não, e até mesmo coletar informações para você poder expandir a história e o mundo narrativamente falando, que é algo que a gente vai conversar em outros vídeos. Um bom exemplo que eu posso dar para você sobre o Guia da Aventura é a nossa jogadora da Lismo, a Moriá. A Moriá, nós tivemos uma conversa antes que ela estava fazendo seu personagem sobre elementos dos quais ela era mais confortável ou não a respeito. E uma das coisas que ela citou comigo numa conversa casual é que ela não se sentia super confortável a respeito de violência com animais, em específico cachorros. O que pode parecer algo casual e que às vezes você não pensa, mas faz sentido para muita gente. Mas quando ela me disse isso, eu coloquei isso em mente. E em certo momento da aventura, eu tinha a intenção de colocar numa base de vilões que eles iam invadir, cachorros. Específico, cachorros com habilidade de teletransporte, que é um monstro que existe em Dungeons & Dragons. Cães de guarda para um grupo de ladrões que tem a habilidade de se teletransportar e são leais a seus donos. Um bom tipo de inimigo e um bom tipo de vilão para um grupo de heróis de baixo nível enfrentar. Mas eu tinha uma jogadora na mesa que não se sentia confortável com esse aspecto. Então o que eu fiz? Eu mudei o monstro. Isso não significa que eu cedi ou deixei a minha aventura mais mole ou fraca, eu apenas observei a sensibilidade de um jogador da minha mesa e ajustei. Isso é diálogo maduro entre adultos. Eu respeitei a minha jogadora, que era iniciante na nossa mesa, e ao mesmo tempo eu preservei a natureza e elementos principais da aventura que eu gostaria de contar. Nós achamos um meio termo, e não foi necessário uma negociação. Eu apenas abri a conversa, dialoguei, escutei, recebi o feedback e fiz o ajuste. Do outro lado, eu tive conversas similares com todos os meus jogadores e perguntei a eles, em grupo e individual, se havia algum elemento do qual eles não se sentiam confortáveis ou se alguma coisa os incomodaria pessoalmente. E, em sua vasta maioria, os jogadores que estão no Guia da Aventura junto comigo, todos eles se sentiam confortáveis com a vasta maioria dos temas mais pesados. Então, nós tivemos a possibilidade de explorar coisas como violência contra crianças, que do ponto de vista de heróis, é apenas mais um motivador para perseguir os vilões e punir ele pelos seus crimes. Ou talvez até mesmo descrições mais gráficas de cenas de morte ou violência, quando certos NPCs, heróis ou vilões falecem na aventura, dando um pouco mais de tensão, realismo e um pouco mais de agressividade à narrativa. Elementos que, se todos na mesa estão confortáveis a respeito, pode elevar o nível épico da sua aventura. Mas se as pessoas se sentem incomodadas ou se sentem frustradas com esse tipo de narrativa, pode ser algo que vai estragar a experiência. Por isso é importante medir a temperatura da sua mesa antes de aumentar ou diminuí-la no jogo de verdade. O que nos leva à regra número 2. Seja educado. Para um grupo de jogadores de RPG adulto, as pessoas estão ali tirando o tempo de suas famílias, pessoas com criança pequena em casa, ou voltando do trabalho, ou da faculdade, ou da escola. O melhor e mais puro recurso que você tem na sua vida é o seu tempo livre. Nós temos pouco dele e ele é precioso. Quando você decide ceder um dia inteiro, uma tarde inteira para a sua aventura, aquilo ali é um evento importante. É importante ser respeitoso da sua mesa. Se não é o seu turno de jogo, evite ficar falando ou mexendo no celular. Dê atenção ao mestre do jogo. Ele construiu um mundo, uma aventura para você. Dê atenção aos outros jogadores. Eles podem precisar que você tenha anotações a respeito do que está acontecendo ou ajude eles a tirar uma dúvida durante uma estratégia de batalha. Compartilhe, colabore, trabalhe junto. Doe o seu tempo para os seus amigos de mesa. Da mesma forma, respeite o seu anfitrião. O mestre do jogo é o anfitrião da mesa. Ele define as regras, ele define o mundo e ele controla mais poder do que todo mundo na mesa. Não ajuda ninguém a ficar debatendo ou discutindo em tempo real a cada coisa que você não gosta ou que você não concorda. Se existe algo que está incomodando você, após a sessão, converse, chame de lado, troque uma ideia. Seja educado, seja polido, seja honesto e seja sincero. Fale o que pensa, fale o que sente, dê feedback e receba feedback. Da exata mesma forma, regra número 3. Mestre,
Respeite os seus jogadores. Eles também estão doando a você tempo, que é algo extremamente precioso. E da mesma forma que você é o anfitrião da mesa, você deve liderar por exemplo. Respeite os seus jogadores, respeite o tempo deles. Você não é o adversário, você é um colaborador. RPG é um jogo colaborativo em grupo, e você faz parte da mesa de jogo. Só que ao mesmo tempo, o mestre de jogo tem mais poder e informação do que todo mundo. O mestre do jogo tem poder e informação infinitos. O mestre do jogo não é o deus da mesa, porque os deuses ainda são apenas NPCs de um mundo de aventura. O mestre cria os deuses. É muito poder, e você deve usar esse poder de forma responsável. Você tem mais informação do que todo mundo, você sabe o passado, o presente e o futuro da aventura que você criou. Os jogadores talvez não. Então é importante distribuir esse tempo, dando atenção a cada jogador, tirando as dúvidas deles, verificando que o jogador que é mais inexperiente está recebendo a ajuda adequada dos outros jogadores e de você, para que eles tenham agência e controle sobre suas próprias decisões e tenham oportunidade de se divertir. Observe que eu disse oportunidade de se divertir, não vencer. O que nos leva à regra número 4. Entenda que no RPG não há vencedores, porque não há perdedores. A aventura é a aventura. Você pode ter uma excelente aventura épica onde todo mundo morre. É perfeitamente possível. O grupo de heróis que morreu lutando contra o Lord Gork em sua grande batalha para salvar a cidade. Pode ser a aventura mais épica da sua vida. É importante não observar o RPG como um jogo em que você ganha ou perde. É a aventura. O jogo continua. Seu personagem morreu? Converse com o mestre a respeito disso. Talvez ele possa voltar à vida como um morto-vivo. Talvez ele possa ser uma nova aventura, quando o grupo de jogadores vai buscar a alma do amigo morto para trazê-lo de volta à vida. Talvez você apenas faz um novo personagem, que é o irmão perdido, ou o pai, ou o filho de um personagem que acabou de morrer. A aventura sempre pode continuar avançando. E não existe um final pré-definido, não existe uma tela de game over, não existem créditos. A aventura termina quando todo mundo quer parar de jogar, mas o mundo sempre continua avançando. E por isso você não deve ter medo de falhar, você não deve ter medo da derrota, porque a derrota dos heróis também faz parte da aventura. Apenas significa que agora você tem uma nova aventura, se recuperar da derrota sofrida e então buscar uma vitória ainda maior. O mundo não está contra você e o mestre não deve construir uma aventura contra os jogadores, apenas criar desafios que permitam eles vencer e perder se divertindo. O que nos traz a última regra deste primeiro vídeo a respeito da conduta e etiqueta da mesa de RPG, que a gente pode explorar num futuro vídeo também, e que é feedback. Feedback é importante. À medida que você vai jogando uma sessão de aventuras que pode se estender a uma campanha, ou mesmo que você não tenha uma campanha, mas você quer fazer várias one-shots diferentes, pequenas aventuras de um único dia com personagens exclusivos e que na próxima aventura todo mundo faz um personagem novo e joga o one-shot de novo e de novo e de novo. Isso é tudo perfeitamente possível. Mas o feedback é importante. Converse com seus jogadores sobre o ritmo de jogo. Será que estamos avançando de nível rápido demais? Será que estamos avançando de nível lento demais? Os desafios não estão divertidos? O combate não está desafiador ou está desafiador demais? Às vezes você passa meia hora numa sessão de conversa e investigação e 2 horas numa única cena de batalha. E alguns jogadores amam isso, outros acham extremamente tedioso. Às vezes os jogadores podem sentir que ficaram meia hora, 40 minutos na mesa sem ter um turno ou uma ação ou uma oportunidade de agir, porque o mestre achou que seria uma boa ideia lutar contra 20 esqueletos. E aí o mestre tem 20 turnos, enquanto 4 jogadores têm que dividir 4 turnos. Da mesma forma, narrativa. É importante passar por feedback também. Se os seus jogadores criaram uma história do personagem deles, e o mestre tem poder de influenciar essa história, então é importante que você saiba sobre isso também e converse com eles. Você pode perguntar para o seu jogador que tipo de história o personagem dele quer ter. E o jogador pode dizer para você que ele não tem história nenhuma, o que é perfeitamente válido. E à medida que você vai avançando na história, o jogador pode ter novas ideias. Então, um jogador que na sua primeira aventura, o mestre pergunta para ele: "Ei, quem é a sua família?" E o jogador diz para ele: "Eu não sei quem é minha família, eu não pensei nisso, eu só quis pegar uma espada e matar monstros." Essa é uma forma 100% válida
válida de jogar RPG. Mas, 2 ou 3 meses depois, porque você interagiu com NPCs interessantes, o jogador vira pro mestre e fala: eu pensei melhor e aquele cara que a gente encontrou, aquele mendigo que perdeu a memória, eu acho que seria bacana se ele fosse o meu pai. Com esse feedback, o mestre pode pensar a respeito disso e falar: quer saber? Ok, vamos escrever algo juntos para adicionar na aventura. Ao mesmo tempo, o jogador pode chegar para você e falar: na verdade eu queria ser o filho perdido do rei e eu sou herdeiro de tudo e de todos. E esse feedback pode ser ruim pro mestre, que estava com outro plano na mesa e tem que avaliar: será que eu tô focando demais na aventura desse um personagem, desse um jogador e ignorando os meus outros jogadores? Feedback do mestre para o jogador é importante e do jogador para o mestre também. Eu já passei por sessões como essa, até com o Guia da Aventura. Como, por exemplo, quando nós criamos o Guia da Aventura, eu tinha 4 jogadores em mesa. Para 3 deles, eu recebi exatamente a mesma resposta quando eu perguntei para eles: quem é o seu personagem? Que personagem você gostaria de jogar? O que você gostaria de adicionar ao mundo do seu personagem? E todos eles me deram a mesma história: eu gostaria de ir descobrindo o meu personagem à medida que eu jogo. E um deles me deu 4 páginas de texto com toda a história dele, da família dele, dos irmãos dele, do pai, da mãe dele, ex-namoradas. Tudo! O contraste era muito grande. Eu não podia apenas ignorar um jogador que se preocupou em fazer todo um histórico familiar que informava o seu personagem. Ao mesmo tempo, eu não podia dar mais importância para ele só porque ele escreveu um texto, enquanto os outros ainda estavam completamente dispostos a criar personagens de aventuras, eles apenas queriam descobrir com o tempo. Então, o que a gente fez foi avaliar essas histórias e eu peguei essas informações e comecei aos poucos a desenvolver ela dentro do mundo, inserindo pequenos elementos de história. O feedback, ele é importante para sua mesa. Ele vai permitir que você continue crescendo, sabendo se você está passando tempo demais em momentos individuais com seus jogadores e não distribuindo a atenção por igual. Da exata mesma forma, ele vai permitir você saber se você está dedicando tempo demais a desafios pesados demais de combate ou se você não está desafiando os seus jogadores de tal forma a fazer com que eles se divirtam em cenas de combate. Ou até mesmo se você está colocando combate demais e você deveria focar em outras coisas. Os jogadores podem dizer para vocês: nossa, nós adoramos aquela sessão de puzzle que você fez, nós adoramos desativar armadilhas e explorar a dungeon sem ser detectados, o que diz a você que talvez você deveria se focar mais nisso. E se você começa a estar pensando: pô, mas eu não pensei nisso pra minha aventura, feedback é para isso também, para que você possa ajustar e corrigir, e assim criar uma experiência positiva e agradável para todos. Então lembre-se: diálogo, respeito, feedback. Essas são as 3 chaves modernas para que você possa experimentar RPG com um grupo de amigos e achar o verdadeiro sucesso de uma forma prática, simples e divertida. Não precisa ser difícil, mas precisa ser divertido. E muito obrigado a você por nos assistir e acompanhar. Lembrando, o Guia da Aventura RPG está aqui para guiar você para a sua aventura. O meu nome é Araújo, do canal Caps Lock, e até o nosso próximo capítulo.